Segunda Reis, capítulo 4, versículo 1. Amém? Então vamos ler o texto que diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Trazei-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Amém, igreja? Levante as tuas mãos e diga: Meu Deus, meu Pai, fala comigo nesta manhã através da tua palavra. Podeis se assentar, desocupa tuas mãos, louva ao Senhor Jesus com as palmas bem alegre. Glória a Deus. Meus irmãos, igreja do Senhor, está aí a palavra de Deus que o Senhor ele trouxe ao meu coração nesta manhã para estar compartilhando com a igreja do Senhor. E eu quero aqui nesta manhã trazer uma mensagem que traz o tema: Deus não pediu o azeite, mas Ele pediu as vasilhas ou vasos. Amém? Nós vemos aqui que a passagem de 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 7, não é apenas um relato de milagre, mas é uma revelação espiritual sobre como Deus ele trabalha em meio à escassez. Uma viúva em desespero, sem nome, sem recursos e sem solução. E ela aparece diante do profeta. E a sua história é também a de muitos de hoje. Pessoas afligidas por dívidas, ameaçadas por perdas, pessoas que estão com a alma afundada em um grito silencioso por socorro. Mas Deus, através da boca do profeta Eliseu,
ele responde de uma forma inusitada. Ele não pede o que ela tem, mas o que ela pode preparar. Deus, ele não pediu azeite, mas ele pediu as vasilhas. Porque o azeite aqui, ele representa aquilo que ele já providenciou. Quem crê que Deus já providenciou o azeite? Mas se nós olharmos a respeito, quando se fala sobre as vasilhas elas representam a fé. Representam a fé. Representa a disponibilidade. E também representa a obediência humana. Quem está entendendo diz glória a Deus. Por quê? Porque o céu está pronto para derramar. A pergunta é: há vasilhas suficientes? Porque o céu está pronto. O céu está pronto para derramar o azeite, mas a pergunta que estão aqui nesta manhã: será que há vasilhas suficientes? O milagre não é limitado por Deus, mas por nossa disposição em preparar espaço para recebê-lo. Aleluia. E hoje, nesta manhã, Deus está dizendo para nós: filho, filha, se você me der uma vasilha, eu te darei azeite. Oh, aleluia. Se você me der espaço, eu te darei o sobrenatural. Se você obedecer, eu derramarei abundância onde havia apenas escassez. E essa é uma palavra para corações que decidiram confiar mesmo sem ver. Aleluias. Glória a Deus. E nós vemos aqui o cenário, e podemos dizer o cenário da dor. Mas como assim, pastor, o cenário da dor? Porque quando não há mais recursos, apenas agora dependências, ou seja, os recursos se acabaram. Os recursos foram embora, agora somente há dependência. E a mulher era viúva de um dos discípulos dos profetas, provavelmente Obadias, segundo a tradição judaica, um homem temente a Deus, que havia sustentado profetas durante a perseguição. Mesmo assim, diz o texto, que ele morreu endividado. Morreu endividado. Agora, a viúva, ela enfrenta um dilema. E este dilema que ela enfrenta é um dilema desesperador. Desesperador. A dívida pode levar agora os seus filhos à escravidão. A dívida agora pode levar os seus filhos a viver como escravo, ou seja, um lamento de uma mãe sozinha agora ecoa. Lamento de uma mãe sozinha, em desespero. E ela diz: meu marido te servia, temia o Senhor, mas veja o que sobrou de nós. Nada. Nada. E no mundo, aleluia, e no hebraico, se você olhar, a viúva era símbolo de fragilidade, era símbolo de exclusão social, e a dívida não é mencionada, aleluia, ou seja, a dívida não era apenas um problema financeiro para aquela viúva, não era apenas um problema financeiro, mas era uma sentença de ruína, ou uma sentença de arruinar a sua família.
porque ela teria os seus filhos levados. Ou seja, uma sentença de ruína familiar. O nome dos filhos não é mencionado, porque quando estamos em crise, tudo parece perder a identidade. Quando estamos em crise, tudo parece perder até mesmo o brilho. Mas Deus ouve até os gritos sem nome. Deus ouve até os gritos sem nome. Aleluia. A história começa em um ponto de completa impotência, porque ela não poderia fazer nada. Estava impotente. E isso nos ensina, meus irmãos e irmãs, que o milagre de Deus geralmente nasce no chão da dependência. No chão da dependência. Quando já não há mais força, quando o azeite parece pouco demais, mas Deus olha para o coração rendido, e ali Ele inicia o seu grande mover sobre a nossa vida. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Talvez você pode estar, quem sabe, enfrentando lutas, problemas que não tem nome. Talvez sinta que você perdeu o controle, quem sabe até mesmo o sustento, quem sabe até mesmo os sonhos, mas Deus conhece a tua dor. Deus conhece a tua dor, Ele ouve até as palavras não ditas, e hoje Ele quer intervir sobre a sua vida. Você não precisa apresentar recursos, você precisa apenas apresentar a sua rendição ao Senhor. Oh, aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus, ela diz lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Aleluia. Ei, o Senhor está dizendo para pessoas aqui nesta manhã: eu vi a sua dor. Eu vi a sua dor, eu ouvi o seu clamor, e hoje eu dou ordem aos céus para agir em sua causa. O que era dívida vai se transformar em provisão. O que era ameaça será um testemunho de um grande milagre que Deus vai fazer na sua vida. Aleluias. O chamado é uma fé ativa. A ordem que o profeta deu, qual foi? É buscar vasilhas. Buscar vasilhas. Eliseu lhe não oferece dinheiro, nem uma solução rápida. Mas Eliseu agora ele libera uma instrução. Ele diz: vai e pede emprestadas vasilhas, vazia, e não poucas. Deus, Ele não quer saber o que sobrou. Ele não quer saber o que sobrou. Ele quer saber quantos espaços você está disposto a preparar para a presença dEle. Quantos espaços? Ela precisava andar pelas ruas, ela precisava bater em portas, ela precisava pedir ajuda. Uma ação pública de fé antes da manifestação do milagre. Vasilhas no hebraico são recipientes moldáveis. Aleluia.
A ordem é específica. Devem estar vazias. Vazias. E isso aponta para uma condição essencial. Mas como assim, pastor? Porque não podemos receber o novo de Deus enquanto estivermos cheios de nós mesmos. Oh, aleluia! Eu vou repetir para você, segura só um pouquinho. Não podemos receber o novo de Deus enquanto nós estivermos cheios de nós mesmos. Não tem como. O milagre não cabe em quem está cheio de orgulho. O milagre não cabe em quem está cheio de medo. O milagre não cabe em quem está cheio de incredulidade. Aleluia! Não podemos receber o novo de Deus enquanto estivermos cheios de nós mesmos. A fé verdadeira, ela exige ação. Tem que haver ação, porque Deus, Ele não move céus por espectadores. Somente espectadores. Deus não vai mover o céu, mas Deus, Ele move o céu por cooperadores. Ação. Aleluia. Eu creio que algo está por vir nesta manhã. Eu creio que algo está por vir nesta manhã, porque o número de vasilhas determina a medição do milagre, porque a limitação nunca foi o azeite, mas a quantidade de vasos disponíveis. E eu pergunto para a igreja nesta manhã: quem está disponível para receber o novo de Deus aqui nesta manhã? Receba em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quantas áreas da sua vida você tem entregado a Deus? Quantas áreas? É uma pergunta que eu deixo para você. Quantas áreas da sua vida você tem entregado a Deus? Será que nesta manhã ainda há espaços que ainda estão fechados na tua vida? Será que há espaço ainda que você não entregou totalmente para Deus? Será? Hoje o Espírito Santo te convida a abrir novas áreas. Sua mente, seu casamento, seus filhos, seus projetos, Deus quer encher, mas você precisa apresentar a Ele. Oh, aleluia! Deus quer encher, mas nós precisamos apresentar a Ele. A palavra de Deus diz lá em Jeremias 29:13: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ei, Deus está dizendo: se você trouxer o vaso, eu trarei o azeite. Oh, aleluia! Se você trouxer o vaso, eu trarei o azeite. Não retenha, não limite, traga espaço, e eu trarei plenitude, porque quanto mais vasilhas, maior será o derramar do azeite, assim diz o Senhor. Oh, aleluia! Glória a Deus. E nós vemos aqui sobre também a obediência silenciosa, ou seja, fé que se move sem mesmo entender. Porque eu creio que aquela mulher na hora ali não entendeu nada. Sim ou não? Mas como assim? Pedir vasilhas emprestadas? Mas
ela obedeceu, uma obediência silenciosa, fé, uma fé que se move sem entender, sem compreender. A viúva, ela entra em casa com as vasilhas, e agora ela fecha a porta. O profeta não está mais ali, o profeta foi embora, não está mais ali. Agora é entre ela, seus filhos e Deus. É lindo, não é? Ela fecha a porta, o profeta já não está mais. O profeta apenas deu a ordem para ela. Ela pede as vasilhas, muitas vasilhas vazias, e agora ela entra na sua casa, ela fecha a porta, agora é entre ela e seus filhos e somente Deus. Aleluia. E Deus começa a derramar. Deus, ele começa a derramar, e o azeite flui. 1, 2, 10, 20 vasilhas, o azeite não parava. O azeite não parava. A fé transformou uma gota em uma fonte contínua. Enquanto estiver espaço, o azeite vai continuar sendo derramado. Enquanto estiver vasilha, o azeite vai continuar sendo derramado. Alamantui alamasturi me clama alabaias. Aleluia. A tua fé, ela pode transformar uma gota em uma fonte contínua. Aleluia. E esta mulher, ela teve ação. E qual foi a ação? De fechar a porta. Indica a intimidade com Deus. Tem que ter intimidade com Deus, meus irmãos. Tem que ter intimidade com Deus, minhas irmãs. Os grandes milagres não nascem no palco, mas os grandes milagres nascem no secreto. E quando você tranca a porta do teu quarto, você se rende ao Senhor, e Deus, ele derrama o azeite sobre a sua vida. Pode adorar ao Senhor. Orianda lapaias. Aleluia. E o que me chama a atenção, meus irmãos e irmãs, que a obediência foi completa, sem hesitar. Ela obedeceu. A fé dela não estava no azeite, mas na palavra liberada pelo profeta. Aleluia. Ela se moveu baseada em promessa, não em lógica. Mas ela creu na palavra. O milagre aconteceu no silêncio da obediência. Há momentos em que a fé, ela precisa se calar e apenas continuar derramando. Porque cada vasilha cheia era um sinal de que Deus responde a quem crê, mesmo sem ver. Mesmo sem ver, mas está crendo. Você está disposto a obedecer mesmo sem ver? Está disposto a se derramar no secreto? A continuar mesmo quando não entende nada? A continuar perseverando mesmo quando você não está entendendo? Deus, ele procura esse tipo de fé. É fé que nós temos que ter. Não questionamento, não murmuração, não, é fé. Ah, mas eu não estou vendo, mas eu continuo crendo. Eu não estou vendo nada, mas eu continuo crendo. Eu não estou vendo nada, mas eu continuo acreditando.
É desta fé que nós precisamos ter. Deus procura esse tipo de fé silenciosa, perseverante, que segue firme enquanto o milagre se desenha. Você está seguindo firme na fé, no propósito, na oração, no jejum, no clamor a Deus. Aleluias! Glória a Deus! Sabe qual é o problema, meus irmãos, dessa geração de hoje? Uma geração imediatista, quer tudo na hora, mas não é assim. Deus, Ele testa a nossa fé às vezes, para ver se nós estamos mesmo com aquela fé viva, mesmo não está vendo, mas nós estamos crendo, mesmo às vezes sofrendo, passando por um momento de dor, mas nós estamos crendo, nós estamos firmes. E é isso que Deus quer. Deus, Ele não quer aqueles que começam a murmurar, reclamar. Ah não, não estou vendo, eu vou parar, para quê? Ah não está acontecendo nada, olha, parece que piorou mais. Quem já viu pessoas assim? Tem muitos, meus irmãos. Não, mas continue firme, continue. Tiago 2,26 diz: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Aleluia. O Senhor está dizendo para a congregação aqui nesta manhã, está dizendo para nós: se você continuar derramando, eu continuarei multiplicando, diz o Senhor. O céu está aberto para quem anda pela fé e não pela vista. Aprenda isto. Aprenda isso, guarda isso no seu coração. O céu está aberto para quem anda pela fé, não para aquele, não pela vista do que nós vemos, mas pela fé daquilo que nós cremos. Mas nós cremos que Deus, Ele está trabalhando mesmo no silêncio. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O limite das vasilhas: o azeite só para quando não há mais espaço. O azeite para, quando não há mais espaço, o azeite para. A mãe, ela clama: traga mais uma vasilha, meu filho, traga mais uma. O filho responde: mãe, não há mais vasilha. E ali o azeite parou. Não porque Deus acabou, não, mas porque o espaço acabou, não havia mais espaço. O milagre parou, não por limitação de Deus, mas por limitação humana, porque acabou o espaço. É forte, não é? Acabou o espaço. E na nossa vida não é diferente, meus irmãos. Enquanto nós estamos dando espaço para Deus trabalhar, Deus está derramando azeite. Enquanto você dá espaço para Deus trabalhar, Deus está operando milagre. Mas quando você se fecha os espaços, o azeite vai parar, o azeite vai cessar. Então tem que ter espaço. Se você trancou o espaço, trancou o coração, abra, conceda espaço, porque se você der espaço, você vai viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Pode adorar, pode glorificar a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O verbo hebraico usado para a palavra parou indica que o fluxo cessou no exato momento em que se esgotaram as vasilhas. Esgotou a vasilha, não tem mais espaço, acabou-se o óleo, o azeite parou. E isso, meus irmãos, traz um ensinamento muito profundo para a nossa vida. Eu gostaria que você guardasse isto. Você guardasse dentro do teu coração, pega a chave e tranca e guarda dentro do seu coração. Isso nos ensina que Deus, Ele derrama até o limite da nossa preparação. Deus, Ele derrama até o limite da nossa
preparação. Aleluia. Ele respeita a capacidade de quem se dispõe para receber, de quem dá espaço para receber. Sabe por quê? Deus nunca esgota, porque Ele é uma fonte inesgotável, e essa fonte continua jorrando. Mas a pergunta é: você está dando espaço suficiente? Essa é a pergunta. Você está dando espaço suficiente? Porque às vezes queremos receber o azeite, mas não estamos dando espaço. Não estamos dando espaço. Estamos deixando Deus em segundo lugar. Estamos priorizando outras coisas. Quem está entendendo? Então Deus está dizendo: você está dando espaço suficiente para o azeite continuar sendo derramado, para o milagre continuar caindo? Porque Ele respeita a capacidade de quem se dispõe. Ele respeita. E não podemos culpar a Deus. Não podemos culpar a Deus como muitos querem culpar a Deus. Não, o problema é Deus. Não podemos culpar a Deus por resultados pequenos. Por resultados pequenos. Se nós preparamos vasilhas pequenas, se nós preparamos espaços pequenos, nós não podemos culpar a Deus pelos resultados pequenos, porque para Deus fazer grandes coisas, tem que haver espaço na nossa vida. Aleluia! Tem que haver espaço. Tem que se dedicar, tem que se esvaziar de si mesmo, tem que se esvaziar do medo, do orgulho, tem que se esvaziar de tudo isto e dar espaço para o mover de Deus na nossa vida. Deus está procurando espaço nesta manhã. Aleluia! Glória a Deus! Dê espaço para Deus. Dê espaço para a palavra. Amplie seus sonhos, amplie a sua oração, amplie a sua fé. Amplie. Ore mais, adore mais, cultue mais, busque mais. Ou seja, dá espaço. Pare de trazer só algumas vasilhas, mas traga muitas, traga tudo. Há mais azeite do que você pode imaginar, mas precisa haver mais espaço em sua vida. Precisa de mais espaço. Aleluia. Há muito azeite, há muito milagre, há muita unção, muito mais do que nós podemos imaginar. Como diz lá em Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas firmes e grandes que não sabem. Tem azeite, o azeite não cessou, mas precisa de espaço. Precisa de espaço. Salmos 23:1 diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando Ele diz nada, Ele diz nada. Aleluia. Deus está dizendo: eu só parei porque você parou. Como assim, pastor? Eu só parei porque você parou de orar, você parou de jejuar, você parou de meditar na palavra, você parou de caminhar, você parou de cultuar, você parou. Então o azeite também cessou. Aleluia. Ora pouco, pouco azeite. Jejua pouco, pouco espaço. Louva pouco, pouco espaço. Medita pouco na palavra, pouco espaço. Cultua pouco, aleluia, uma vez só na semana, pouco espaço. Eu só parei porque você parou. Aleluias. Hoje, se você me apresentar novos vasos, eu reinicio derramar sobre a tua vida. Não limite o que eu quero fazer na tua vida, assim diz o Senhor. Pode adorar, pode glorificar o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus.
Já vou concluir. O propósito do milagre é restauração, é provisão e futuro glorioso que Deus já preparou para a sua igreja. A mulher agora, ela corre até o profeta com as vasilhas cheias, e ele responde: vá, vende o azeite, pague a sua dívida e viva do que sobrou. Ei, a provisão não foi apenas para pagar a dívida daquela mulher, mas foi também para sustentar o futuro daquela mulher. Aleluia! O milagre foi restaurador e também foi contínuo na vida daquela mulher. Não apenas livrou do problema, mas plantou um novo ciclo de estabilidade sobre a sua família. Deus não atua apenas no momento, não, mas Ele atua para estabelecer destinos daqueles que dá espaço para Ele trabalhar. Ele atua para estabelecer destinos. O propósito de Deus com o milagre é sempre maior do que pensamos. Não é somente receber a bênção, receber a cura, receber a providência, não. O propósito de Deus é sempre maior do que aquilo que nós pensamos, do que aquilo que nós imaginamos. Deus, meus irmãos, Ele quer libertar você do passado. Deus, Ele quer sustentar o seu presente e estabelecer um futuro de paz e abençoado na presença dEle. Quando Deus, Ele derrama o azeite, não é só para suprir o hoje, mas é para levantar você como alguém que vive daquilo que Ele fez na sua vida. Testemunhe, compartilhe, viva com um propósito na presença de Deus. Aleluia. Salmo 107, versículo 1 diz: dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre, diz a palavra do Senhor. Ei, o que eu fiz por você não é apenas livramento, diz o Senhor. Aleluia, não é apenas livramento, mas é inauguração. Viva do azeite, viva do propósito, viva da minha fidelidade, diz o Senhor. Oh, aleluia. Deus não está pedindo o seu azeite, lembre-se disto. Deus não está pedindo o seu azeite, Ele está pedindo as suas vasilhas. Tem vasilhas aí? Tem espaço aí? Aleluia. Não o que você tem, mas o que você está disposto a entregar. E o que você está disposto a entregar nesta manhã? O azeite está pronto, o céu está cheio, a palavra já foi liberada nesta manhã, mas aonde estão as vasilhas? Aonde estão as vasilhas? Ei, o Espírito Santo de Deus nesta manhã te chama a ser esta vasilha, a ser esse recipiente que vai carregar a presença de Deus, que vai ser cheio do Espírito Santo. Deus está procurando vasilhas nesta manhã, vasilhas que estão vazias do orgulho, que estão vazias do eu, que estão vazios do pecado, mas vasilha cheia de fé, vazia de autossuficiente, vazia cheia de obediência, e o azeite vai descer até que transborde, diz o Senhor. Quem recebe esta palavra, glorifica e exalte o nome do Senhor Jesus.